Olá pessoal do quinto ano. Agora vamos iniciar as atividades conceituais de Geografia do PET Municipal. A geografia é uma ciência completa, que nos leva a compreender os aspectos físicos e sociais que nos cercam. Por isso é muito importante aprendermos com muita atenção todos os conceitos propostos nos diferentes temas que vamos estudar nesta matéria. Desde as representações físicas como relevos e fronteiras naturais às influências, as relações políticas e fronteiras administrativas construídas pelas relações humanas no cotidiano. É muito importante que ninguém deixe nenhuma dúvida ficar sem resposta, mandando para o professor no grupo ou no privado para que o professor possa explicar direitinho tanto no próximo vídeo, ou em particular para vocês. Não esqueçam de anotar em seu caderno as regras que não compreenderem e enviar para o professor todas elas. Não se esqueçam que mais importante do que dar uma resposta certa, nesta matéria buscamos como chegamos a tais respostas. Por isso é muito importante que sempre fiquemos atentos ao método científico de investigação. Eu sou o professor Anderson Bueno. Vamos aprender juntos com as atividades desta semana. Muito bem, pessoal. A nossa segunda atividade de hoje é do componente curricular de Geografia. Não esquece, preenche lá. Hoje é dia 16 de abril. Nome da nossa escola: Escola Municipal Professor José Flávio de Freitas. Zecão, o estudante. Cada um de vocês coloca o próprio nome. Turma, quinto ano A2, o turno, o matutino. Vamos trabalhar? Então vocês vão pegar na apostila de vocês a semana 1 de Geografia. Unidade temática, natureza, ambiente e qualidade de vida. Sujeito e seu lugar no mundo. Conexões e escalas. Objeto do conhecimento. Produção e circulação do consumo. Processos migratórios. Diversidade cultural. Habilidades nas atividades. Descrever processos migratórios e suas contribuições para a formação da sociedade brasileira, enfatizando a sociedade mineira. Compreender e relacionar as diversidades regionais existentes no estado de Minas Gerais com a diversidade sociocultural brasileira. Os conteúdos relacionados são o povo brasileiro, os fluxos populacionais migratórios dos grupos europeus, asiáticos, africanos e latino-americanos, fluxos migratórios e a influência cultural dos grupos étnicos para os hábitos e costumes locais, leitura, interpretação e elaboração de representações cartográficas. Então, pessoal, para nossa aula conceitual, antes de começar as atividades de geografia, eu quero que vocês prestem atenção nessa explicaçãozinha sobre a população brasileira. Vamos falar um pouco sobre distribuição geográfica. O vídeo a seguir está presente no canal do YouTube Olhar Geográfico. Então eu vou pedir para vocês virem até o canal no YouTube, se inscrever no canal, marcar todas as notificações e dar um joinha para que a professora que faz esses vídeos possa continuar fazendo esse trabalho maravilhoso. Vamos incentivar os professores que estão nos ajudando durante esse período com as suas aulas no YouTube. Vamos curtir então a aula da professora agora? Vamos lá? Olá! Bem-vindos a mais um vídeo do Olhar Geográfico. Hoje estudaremos sobre a distribuição da população brasileira no território. Então vamos lá! O Brasil é um dos países mais populosos do mundo. No entanto, sua população não está bem distribuída em seu vasto território. O Brasil ocupa a 5ª posição entre os países mais populosos do mundo. Observe atentamente o mapa a seguir. Uau! A China ocupa a 1ª posição entre os países mais populosos do mundo. Ela possui cerca de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Quanta gente! Ocupando a 2ª posição está sua vizinha, a Índia, com cerca de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Já no Ocidente, vemos em seguida os Estados Unidos, com aproximadamente 320 milhões de habitantes.
Em quarto lugar, podemos observar a Indonésia, com 270 milhões de habitantes. E até que enfim, o Brasil, ocupando a quinta posição com cerca de 205 milhões de habitantes em seu território. Bem, como vimos, o Brasil é um país muito populoso, ocupando a quinta posição. Porém pouco povoado. Parece um pouco confuso, mas vamos ver o que isso significa? Estabeleça o seguinte raciocínio. Se dividirmos a população brasileira pelo seu vasto território de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, teremos uma média de 24 habitantes por quilômetro quadrado. No Japão, por exemplo, a realidade é bem diferente, ou seja, se dividirmos os seus 130 milhões de habitantes pelo seu pequeno território de 377 mil quilômetros quadrados, teremos uma média de 344 habitantes por quilômetro quadrado. O que esses dados nos dizem? Eles nos revelam que o Brasil é um país pouco povoado, pois apresenta poucos habitantes por quilômetro quadrado, se comparado, por exemplo, com o Japão, que possui um número muito elevado de habitantes por quilômetro quadrado. Porém, a média de habitantes por quilômetro quadrado não revela a realidade. No Brasil, por exemplo, a região sudeste concentra 92 habitantes por quilômetros quadrados, enquanto a região sul apresenta uma média de 50 habitantes por quilômetro quadrado. Já o Nordeste apresenta uma média de 36 habitantes por quilômetro quadrado. Veja só, já o Centro-Oeste apresenta apenas uma média de 10 habitantes por quilômetro quadrado. A região Norte possui apenas a média de 5 habitantes por quilômetros quadrados, apesar de apresentar a maior extensão territorial. Vamos pesquisar alguns dos fatores para a ocorrência dessa desigualdade na ocupação do território brasileiro. Merecem destaque os fatores históricos, como o processo de colonização, que gerou uma maior ocupação nas áreas litorâneas, assim como os fatores naturais, como as áreas castigadas pela seca, terrenos acidentados, florestas muito densas e etc. Não podemos nos esquecer que os fatores econômicos exercem um papel muito importante na atração e fixação populacional. Dentre eles, podemos destacar a geração de empregos, acesso a produtos e serviços. Este mapa demonstra a distribuição desigual da população brasileira pelo território, resultante de seus contrastes naturais, econômicos, políticos e administrativos. Se você gostou da nossa videoaula, curta. Se você é novo por aqui, inscreva-se, compartilhe, ajude o nosso canal a crescer. E até a próxima aula! É isso aí, pessoal. Então não se esqueça, dá uma olhadinha lá no canal Olhar Geográfico. O link para o canal vai estar na descrição do nosso vídeo, tá bom? Dá uma olhada lá no canal, curta o trabalho da professora, uma animação bem bacana com as informações que a gente pode utilizar agora nas nossas atividades. Então vamos trabalhar? Mãos na massa! Eu voltarei. Muito bem, pessoal. Agora vamos trabalhar os conceitos nos exercícios sugeridos. Prestem muita atenção na leitura. Se tiver alguma dúvida, assista novamente o vídeo da aula conceitual. Anote sempre na apostila sua resposta e reflita sobre os temas abordados hoje.
Vamos trabalhar e aprender juntos. Bom trabalho a todos e mandem suas dúvidas para o professor no grupo da sala. Vamos exercitar. Bom, na primeira apostila nós vimos bastante, né, sobre elaboração de mapas, leituras de mapas, cartografia. Agora nós vamos trabalhar com a divisão no Brasil. Eu quero que vocês prestem bastante atenção no mapa que está aí de vocês. Presta atenção. Tem a legenda que nos orienta qual é a leitura correta das informações presentes nesse mapa. Então observa, ó, cada bonequinho representa a proporção aproximada de 4% da população, hein? Presta muita atenção nisso. Proporção aproximada. Essa legenda é muito importante. O quadro azul ali é tão importante que eu separei ele no próximo slide para a gente ver. Olha só. A informação do quadro azul ela é muito importante para entender todo aquele mapa que você está lendo. Então o professor colocou aqui no slide separado para fazer a leitura com vocês. E presta muita atenção, leia 2, 3, 4, 5 vezes até você compreender essas informações. Elas vão ser muito relevantes para todo o trabalho que nós vamos fazer, certo? Então, ó, a região com maior volume de população é o Sudeste, 43%. Seguida pelo Nordeste, 27%. E pelo Sul, 15%. Ficando o Centro-Oeste, 7%. E o Norte, 8%, com os menores percentuais da população. Observe o mapa e compare o tamanho de cada região e sua população. Existe relação entre extensão territorial e o volume da população? Vamos então para as questões. Letra A. Não se esqueça, leia com bastante cuidado e não confie só na leitura do professor, hein? Antes de responder, faça a sua própria leitura da atividade. Letra A. A população está distribuída de forma irregular, não é mesmo? Algumas regiões têm mais habitantes. Qual é a região do Brasil que apresenta o maior número de habitantes? Letra B. Quais estados que compõem a região menos habitada do nosso país? Registre no espaço abaixo. Na atividade 2, vocês vão preencher essa tabela para o professor. Observa no mapa que as informações que você vai precisar estão presente lá no mapa. Você vai trazer aqui para preencher a tabela. Quantidade de boneco e porcentagem da população, certo? Então olha só, atividade 2. No mapa, cada boneco representa 4% da população brasileira. Qual o percentual de população de cada região? Não se esqueça, cada boneco equivale a 4%. Então você vai preencher essas colunas que estão em branco aqui na nossa apostila com as informações do mapa. Perfeito? Vamos em frente então. Pessoal, mais uma vez você vai dar a sua opinião sobre um assunto. E não vou aceitar, se chegar para mim aqui a opinião não sei, eu vou dar 0. Dessa vez agora eu vou dar 0. Por quê? Porque nós estamos estudando, vocês estão vendo, tem o professor para dar a orientação. Se você não pedir, colocar só não sei ou colocar não tenho opinião, vai ficar com 0 nessa atividade, hein? Então presta bastante atenção, faça com compromisso, é interessante que você aprenda. Interessante que eu tenho visto que as respostas mais preguiçosas são daqueles alunos que não mandam nenhuma questão, não fazem pergunta. Então, se você não está fazendo pergunta, quer dizer que você não quer aprender? Não está fazendo pergunta e ainda está dando uma resposta preguiçosa. O professor tem que entender que você não quer aprender? Eu acho isso muito, muito equivocado. Então, vamos mudar isso, pessoal. Não quero ver essa foi a nossa primeira apostila, agora está sendo a nossa primeira atividade complementar. Então, assim, não vou aceitar educando que seja aluno, aquele cara preguiçoso, que não quer aprender.
professor está se pondo à disposição de vocês, então vamos fazer. O professor se dedica aqui, ó, monta atividade, faz vídeo, edita vídeo, coloca o vídeo à disposição de todo mundo, fica à disposição das 7 da manhã até as 9 horas da noite. Não tem porquê você falar que não está aprendendo. Não está aprendendo porque não quer. E agora chega, eu não vou aceitar, tá certo? Você está no 5º ano, o ano que vem você vai para o ginásio. Acabou a hora da preguiça, acabou a tolerância com preguiçoso. Não tem mais tolerância. É para aprender e fazer direito, tá? Não é para fazer de qualquer jeito, não. Ah, tá com dúvida? Manda a pergunta pro professor. O professor vai te responder. Na sua opinião, por que a região sudeste concentra a maioria da população? Então, olha só. Mais uma vez, para dar uma opinião, você precisa de um bom argumento. Quais são as características da nossa região, da região que a gente vive, a região sudeste? Por que será que essa região concentra a maioria da população brasileira? Hã? Vamos lá? Tenho certeza que vocês já têm essa proporção para responder. Pessoal, agora vem um gráfico para demonstrar um pouquinho das características da população brasileira. Eu quero que vocês prestem atenção que aqui embaixo no gráfico, a apostila de vocês na hora da impressão, aqui embaixo no gráfico ó, tem população urbana e população rural. Na hora da impressão, cortou o que significa o verdinho, tá? E o que significa o laranjinha. Então, ó, o verde, a coluna verde representa a população urbana. E a população rural é a coluna laranja. Então, eu quero que vocês prestem atenção nisso. Para interpretar um gráfico, a gente precisa entender o que representa cada cor nele. Então, por isso que o professor deixou bem claro aqui, tá? Para que vocês possam tanto fazer a leitura quanto compreender as mensagens que esse gráfico está passando. Atividade 3. Além da distribuição entre as diversas regiões do nosso país, há também a distribuição entre campo e cidade, ou seja, zona rural e zona urbana. Veja o gráfico abaixo. O gráfico da população residente por situação de domicílio. A evolução do gráfico vai de 1940 até os anos 2000. Observa aqui no gráfico, de 1940 até a população rural ela é maior. Em 1960, nós tivemos uma grande industrialização do país com a mudança do governo para o regime militar. Então nós temos uma inversão. Observa que a partir da década de 70, a população urbana cresce e a população rural abaixa muito, né? Isso se a gente contar o Brasil todo, tá? Não são só os pequenos centros como a Ibiraci que estão presentes nesse gráfico. Esse gráfico mostra o Brasil inteiro. E a realidade do Brasil foi essa. Nós partimos do começo do século XX de uma nação extremamente rural para ali na segunda metade dele, a partir dos anos 60, 70, 80 até os anos 2000, para uma concentração da nossa população na zona urbana. Deixamos de ser um país agrário, com a maioria dos trabalhadores no campo, e passamos a ser um país que concentrou muito a sua população nos pequenos centros industrializados. O Sudeste, por exemplo, o estado de São Paulo, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, cresceram muito nesse intervalo de tempo. Muito bem, depois de você analisar essas informações do gráfico, vamos para as questões. Letra A. O que você percebeu ao analisar o gráfico? O que aconteceu com a população urbana entre os anos de 1940 e 2000? O que aconteceu? Letra B. Em que ano a população urbana passou a ser maior que a população rural? Lembra que é muito importante a leitura do gráfico para fazer essas respostas, hein? Certinho então, pessoal? Com essa atividade de interpretação do gráfico, nós concluímos o primeiro dia, a primeira semana de língua portuguesa e geografia do PET complementar. Um abraço para vocês
Não se esqueça, responda a sua chamada no grupo da sala, faça as atividades, hein? Eu fiquei muito chateado em pegar algumas apostilas com umas respostas tão, para dizer o mínimo, preguiçosas de alguns educandos, tá? Não vou dizer quem é, mas eu vou chamar a atenção em particular, hein? Não é para, eu não tenho costume de deixar aluno folgado. Não, eu nunca tive nenhum aluno folgado na minha turma. Essa não vai ser a primeira, tá bom? Não existe nenhum aluno folgado aqui no Zé Flávio, não é verdade? Então vamos lá, pessoal, ó, leva a sério os seus estudos. Se tiver dúvida, questiona o professor, manda lá pro professor a sua dúvida. Vamos trabalhar para aprender de verdade, hein? O ensino remoto não é fingir que você está tendo aula, é para fazer e fazer bem feito, para você aproveitar esse momento e aprender. Não é porque você não está dentro da sala de aula com o professor que você não vai ter a oportunidade de aprender e se desenvolver esse ano. Tá certo, pessoal? Vamos lá então? Mãos à obra! Eu voltarei.